Primeiro foi a inteligência artificial, depois a IA generativa e agora a IA física, quando a inteligência artificial ganha corpo, se torna humanoides. O impensável foi ver um humanoide jogando tênis. Outra aplicação onde você apenas pede, me faça uma cadeira, e braços robóticos começam a produzir. Fomos para a Alemanha, conhecer um centro de pesquisa de robótica avançado, onde eles estão tentando criar soluções para essa IA física. Isto é, o impensável. Imagine no futuro você jogar tênis com seu humanoide. Mas esse futuro já está entre nós. No primeiro dia de 2026, um jogo que assustou o mundo. A Ubtech, uma empresa chinesa de robótica que começou em 2012, revelou um jogo entre o seu humanoide, o Walker S2, e o seu roboticista. E parece que o jogo foi muito bom. Claro que jogar tênis exige muito da mente, do corpo, são movimentos complexos. E agora o Walker S parece que foi um bom parceiro de partida. Mas a Ubtech é muito mais do que robôs para tênis. Eles começaram em 2012 em Shenzhen, fazendo robôs pequenininhos para educação, para salas de aula. Migraram depois para os robôs sociais, os que faziam companhia. Depois para os robôs autônomos nas fábricas. E agora eles estão no limiar da inteligência artificial física. Aquela inteligência artificial que calcula, que pensa e que agora tem corpo. O jogar tênis é apenas parte de uma estratégia de geopolítica e de negócios do século XXI. O tênis sempre foi mais do que um esporte. É um duelo silencioso entre tempo, gravidade e intenção. Uma coreografia onde o corpo negocia com a física, ponto a ponto. Durante séculos, esse ritual pertenceu apenas a nós. Músculo, erro, suor, improviso. Até que um dia, alguém colocou uma raquete nas mãos de uma máquina. O Walker S2 da Ubtech, na quadra, é um manifesto silencioso da IA incorporada. Não é sobre força, é sobre coordenação. Não é sobre velocidade, é sobre harmonia entre percepção, decisão e movimento. Mas sejamos críticos, isso ainda não é um jogo completo, não é uma partida inteira, não é imprevisibilidade total, é uma demonstração, poderosa sim, mas ainda um recorte cuidadosamente ensaiada. O Walker não está tentando ser humano, ele está aprendendo a existir no mesmo mundo físico que nós. Um mundo de atrito, erro e gravidade, onde não existe o botão de desfazer. E o jogo? O jogo só está começando. Imagine você conversar com a sua IA generativa e pedir, me faça uma cadeira. Com detalhes, você explica o que você deseja. E ali, essa IA generativa faz todo o projeto. Repassa isso para um modelo de visão de máquina e depois para um braço de robótica. O que parece futuro já está acontecendo. Cientistas do MIT desenvolveram modelos que já fizeram cadeiras e outros objetos para sua sala. O que significa isso no futuro? A democratização do design, a produção local, quando isso estiver democratizado, o design acessível para todos e o mais importante, é a indústria do futuro acontecendo à nossa frente. E a pergunta, estamos preparados? O fim da distância entre pensar e fazer. Robô, faça uma cadeira não é metáfora, é comando. Não há desenho técnico, não há fábrica, não há operário invisível, há linguagem. E a matéria obedecendo à ideia. A inteligência artificial deixa de apenas prever, recomendar ou simular e começa a construir. A conversa vira estrutura, a intenção vira forma, o verbo vira objeto. Isso não é automação, é tradução ontológica. A IA traduz desejo em geometria, linguagem em física, imaginação em madeira, metal e encaixe. É o nascimento da fabricação conversacional. Mas toda revolução carrega uma pergunta incômoda. Se qualquer um pode criar, o que acontece com o designer? Com o artesão, com o erro, com o improviso e com a imperfeição humana? A coautoria, o humano imagina, a máquina executa. E pela primeira vez, nenhum dos dois é completo sozinho. Robô,
faça-me uma cadeira. Não é sobre o móvel, é sobre quem decide a forma do mundo. A LinkX está no centro da inteligência artificial física. Nasce em 2022 em Shenzhen. O Tron, que está na versão 2, você pode trabalhar de várias formas. Somente com os braços para montagens complexas ou carregar grandes pesos. Também pode ser a forma de locomoção, onde você pode escolher somente a parte de baixo para caminhar ou com rodas para ser bem ágil. No processo criativo deles, eles deram vida a um tipo de um Tiranossauro Rex, onde só utilizava as pernas rápidas e precisas. E do outro lado, o Corsa, que é um agente autônomo de inteligência artificial que sente, define, um robô humanoide que agora está para tomar as decisões na época da IA física. Da China está vindo as missões, cada empresa de robótica se especializando numa parte que é complexa e criando um grande ecossistema que parece que está dominando o mundo. A LinkX Dynamics nasceu de uma escolha estratégica rara no mundo da robótica: dominar primeiro o corpo e só depois a cognição. Antes de ensinar uma máquina a falar, decidiram ensiná-la a não cair. O Tron não nasceu para impressionar, nasceu para enfrentar a gravidade. Cada passo é uma negociação silenciosa com o mundo. Cada desequilíbrio é um dado, cada quase queda é um aprendizado. Então surge o Corsa, não como um cérebro na nuvem, mas como um sistema nervoso vivo, onde pensar não acontece antes do movimento, acontece durante. Aqui, inteligência não é resposta bonita, é decisão em tempo real. Tron anda, Corsa pensa andando. E nesse encontro algo muda. O robô deixa de ser máquina obediente e começa a se tornar um agente. Porque no mundo real só é inteligente quem aprende com o próprio peso. Em 2018, cientistas do Centro Aeroespacial Alemão resolveram montar a sua própria empresa de robótica avançada. Os primeiros projetos foram robôs para disputarem as fronteiras espaciais. Eles continuam nesse mercado, mas agora, pensando na IA física, eles criaram o Agile One. Esse robô trabalha mostrando sim qual é o tipo de reação que ele está tendo verificando uma nova máquina. É a Alemanha preocupando-se com a indústria 6.0, 7.0 ou o que virá por aí. Nesse centro de pesquisa, que hoje são 2.500 cientistas, um dos maiores P&Ds de robótica do mundo, a Alemanha está dizendo para o mundo: sim, dominamos as últimas ondas, revoluções industriais e continuaremos aqui, mas agora no trabalho exato dos humanos e também exato da robótica avançada. Durante décadas, o maior medo humano não foi a força das máquinas, mas o seu mistério, o movimento inesperado, a decisão invisível. O Agile One rompe esse pacto de opacidade, transforma intenção em sinal, decisão em gesto, ação em diálogo, olhos que indicam atenção, gestos que anunciam intenção, luzes que falam antes do movimento. Ele entende o espaço, respeita a proximidade, mostra o que está pensando mesmo sem palavras. É a robótica aprendendo uma nova ética. Antes de agir, avisar. Antes de acelerar, olhar ao redor. Antes de trabalhar, construir confiança. São companheiros de trabalho para um mundo híbrido. Dividem o mesmo chão, o mesmo tempo, o mesmo futuro. É o começo da coexistência. Durante décadas, a inteligência artificial foi confinada em espaços. Ela calculava, ela não tropeçava. E agora, a IA física dá corpo para a inteligência artificial. Ela pode estar em robôs, em carros, em processos de cidades inteligentes. Um termo que nasce ali nos anos 40 com a cibernética, quando Norbert Wiener, um matemático, começa a criar a teoria. Mas é em 2025 que acontece a grande explosão. Estima-se que são mais de 8.000 empresas
na fronteira da inteligência artificial física. 35% delas estão na China, 30% nos Estados Unidos, 20% apenas na Europa e 15% no resto do mundo. É uma corrida porque no ano de 2025 foram mais de 220 bilhões de dólares movimentando essa era que está nascendo. Em 2030, estima-se que será $1 trilhão, muito mais do que colocar robôs para jogar tênis, robôs para trabalhar na indústria 6.0, é uma nova corrida do ouro, só que agora em formato de inteligência artificial como um agente embarcado. A IA física nasce quando a inteligência deixa de ser apenas código e passa a habitar corpos. É quando algoritmos ganham músculos, quando redes neurais precisam lidar com a gravidade, atrito, equilíbrio, risco e imprevisibilidade. Quando pensar já não é suficiente, é preciso agir. E a física é a fusão entre a IA, robótica, sensores e o mundo real. É a inteligência que aprende não só com dados, mas com o chão, o erro, o impacto e o tempo. Um robô que cai aprende diferente de um modelo que erra uma previsão. Aqui o custo do erro é físico. Por isso, o aprendizado é mais profundo. A IA física marca uma virada civilizatória. Saímos da era da IA que responde para a era da IA que se move. Ela está nas fábricas que se auto-organizam, nos armazéns que decidem sozinhos, nos humanoides que começam a aprender como nós. A IA física não substitui apenas tarefas, ela redefine o que é trabalho, o que é presença. Entramos numa era que as nossas criações não apenas pensam conosco, mas andam ao nosso lado. E no próximo bloco, carros voadores já são uma realidade? Eu sou o professor Gil Giardelli e é uma honra estar aqui criando e apresentando o Impensável. E agora, em janeiro, eu tenho o meu novo curso online, que se chama A Era Pós-Inovação e a Floresta das Ambiguidades. Se você quiser saber mais informações do meu novo curso, veja aqui no QR Code e também um super voucher de desconto.